Aleluia! Glória a Deus! Chegou eu com mais uma palavra da parte do Senhor, né? A tarde já está indo embora, está chegando aí a noite, mas que Deus fale com você nessa palavra assim como falou comigo, né? Muitas pessoas chegam para mim e perguntam, Morgana, o que é ter fé? Aí eu digo, fé é a certeza das coisas que ainda não existem, mas você já vive aquele momento como já tivesse acontecido e você agradece, como já tivesse em suas mãos. Fé é ver com os olhos aquilo que ainda vai acontecer através da fé. Isso se chama fé. E graça significa favor imerecido. Nós não temos direito a ela, mas nós temos. Por isso que se chama graça. A graça de Deus é na nossa vida hoje, por quê? Porque Jesus conquistou naquela cruz, com direito a graça para a nossa vida. Ele pagou com moeda de sangue. E amém? Muitas pessoas dizem assim, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não tenho coragem de louvar assim, eu não tenho coragem de orar assim, eu não tenho coragem de viver assim pela fé, eu não tenho coragem de desafiar, né? Desafiar a uma nova oportunidade. Eu não tenho coragem de mudar de emprego, eu não tenho coragem de sair desse lugar de conforto que eu estou. Mas o que Deus coloca na nossa vida, de acordo com essa fé que Ele coloca dentro de nós, significa que as oportunidades virão. Mas vai depender de você, se você quer se levantar ou se não. Se você tem a fé suficiente para entregar ao Senhor. Muitas pessoas têm fé, né, de comer carne de porco e sentir no coração que não está sendo amaldiçoado, porque em momento algum Deus disse isso na Bíblia, né? Mas muitas pessoas não têm fé de comer carne de porco, porque acham que são amaldiçoadas. Então é isso que o Espírito Santo está nos dizendo hoje, que nós temos que agir de acordo com a nossa fé. Não faça nada que dentro do seu coração e dentro do seu pensamento venha a condenar as suas ações. O que tem dentro de você, as suas palavras, as suas ações, é igual você ser usada para alguém, exortar alguém, né? E esse alguém ficar com raiva de você, mas você tem a plena consciência de que você foi usada por Deus, né? Foi usado por Deus também, mas aquela pessoa ficou chateada com você. Então você tem que ter a plena consciência que você sabe que você foi usado por Deus. Não foi você que falou, mas sim foi Deus quem falou. Então essa ousadia de chegarmos para alguém, essa ousadia de falar aquilo que Deus manda a cada um falar, isso se chama fé. E lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 14, vai dizer assim também. Esse versículo, ele vai fechar, vai concluir o que eu disse. Tudo isso que eu falei, ele vai concluir agora, amém? Diz assim, ó. Romanos, capítulo 14, no versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considerem. Para ele será impuro, né? A Bíblia diz lá no Novo Testamento já que quem contamina, o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai. Mas muitas das pessoas não têm o hábito ou não têm a fé de comer, de fazer determinada coisa, mas aquilo ali no coração dela vai ter um confronto, então ela prefere não se levantar, ele prefere não se levantar e ele quer ter a consciência limpa, ela quer ter a consciência limpa. Então a palavra de Deus nos ensina também a ficarmos tranquilos, a fazermos aquilo e agirmos quando temos fé no nosso coração. Amém? É igual alguém chegar perto de você e dizer assim, ó, você está curado em nome de Jesus. Você está curado, você não vai ter mais isso. E a pessoa tomar posse daquela bênção.
né? E ela pode se levantar, como eu já vi muitas pessoas serem curadas através de oração. Eu mesmo já fui curada muitas vezes, né? Através da minha oração mesmo eu tinha grandes crises de garganta. E uma vez eu entrei no meu quarto, isso foi em 1997, e eu chorei umas 2 horas lá porque eu vomitava pus e sangue. E eu orei, pedi a bênção de Deus, e eu senti uma mão quente no meu pescoço. E até hoje, glória a Deus, o Senhor me curou para a honra e glória dele. Já tive outras curas também no meu braço, né? Já tive outras curas também, já vi na minha casa através do meu filho, né? Então, isso é o que você vai tomar posse na fé. Mas isso você só pode tomar posse daquilo que você acredita. Porque fé é a certeza das coisas que nós não vemos, como se já existisse. E a graça de Deus é um favor imerecido. Nós temos, mas nós não merecíamos, mas mesmo assim nós tínhamos. Por isso que se chama graça, favor imerecido. Então nós temos que aprender a tomarmos posse daquilo que o Senhor nos dá. Muitas vezes o Senhor chega e diz assim: olha, amada, a resposta da tua oração está aí na tua frente. O Senhor manda alguém te dizer, ou você abre a Bíblia, o Senhor fala contigo, você se ajoelha, mas você só chega perto de Deus, chora, se levanta e não espera Jesus falar. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Você tem que chegar no seu quarto, baixar o joelho, tocar o joelho no chão, conversar com Deus e esperar Ele falar. Não é simplesmente ir lá dormir, chora perto do Senhor e diz amém. Não, temos que esperar o Senhor falar. É isso que Deus quer nos dizer a partir desse versículo de hoje, né? Que como alguém que está no Senhor Jesus, quer dizer que aquele que está no Senhor Jesus, ele tem que ter a convicção de que nenhum alimento é impuro por si só. Nenhum alimento é impuro, né? Mas como é que Deus ele vai testificar isso dentro de nós? Através da nossa fé. Nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Então, se você considera que já tomou posse da bênção, segura essa bênção. Segura esse milagre, não deixa sair não esse milagre. Mas se você não acredita, Jesus ele não pode fazer nada por você. Porque a fé é uma coisa que mora dentro de você, que tem que transbordar dentro de você. E a maturidade espiritual vai vir com o tempo, vai vir com os anos. É algo que acontece individualmente. Essa maturidade, ela vai acontecendo com os dias que oramos, né? E isso é quando criamos uma intimidade com Deus. Depende de como nós nos relacionamos com o Senhor, com o tempo que é gasto com Ele em oração, em que suplicamos, que renunciamos a nossa vida a favor dele, que matemos a nossa carne todos os dias e venhamos viver em espírito. Isso que se chama relacionamento com Deus, é fazer algo que eu não quero, mas eu tenho certeza que é bom para mim. Isso é matar a carne todos os dias. E isso que Deus vai vir através de nós é um favor. Esse favor vive em nós quando nós renunciamos aquilo que não queremos fazer. Assim a nossa própria mente ela é purificada à medida que somos banhados por seu Espírito. À medida que nós permitimos que Ele encha a nossa vida, a nossa alma com o quê? Com a sua presença. Somente o relacionamento, somente assim somos afastados das práticas do tempo de infância espiritual. Esse crescimento espiritual com Deus significa quanto tempo você gasta com Deus no seu quarto, conversando com Deus, louvando, engrandecendo. Converse com Deus. Se eu estou dirigindo, se eu estou lavando louça, se eu estou lavando banheiro, se eu estou varrendo casa, eu estou ali conversando com Deus, eu estou ligada. Estou ligada, boto um louvor, digo tudo o que eu penso. Se eu estou chateada, eu digo a Deus. Se eu estou cheia de graça, de gratidão, dia de agradecimento, eu estou ali. Entendeu? Se eu tenho uma rusga de alguém, se alguém me fez mal, eu vou lá e digo a Deus. Deus,
Limpa o meu coração agora, Senhor. Estou chateada com fulano, cicrano, beltrano. Deus, não deixa não, Senhor. Essa raiva, essa rusga entrar dentro do meu coração. Vem limpando, vai derramando águas. Tuas águas limpas, tuas águas puras que purificam. É assim que nós temos que andar perto do Senhor. E assim nós somos edificados e fortalecidos no conhecimento de Deus. E Ele nos liberta e Ele nos coloca em níveis mais elevados de comunhão com Ele. Quando o quê? Quando procuramos Ele. Então o Senhor, Ele está dizendo hoje que você vai ter aquilo que você tem fé para que tenha. Então tenha muita fé, procure o Senhor, tenha um relacionamento mais seguro, mais sólido com Deus. Porque tudo que vai acontecer na tua vida é aquilo que a tua fé já tomou posse e acredita que vai acontecer. Amém? Fica com essa palavra hoje em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.